Graça e paz, irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a mais esta Noite da Esperança. É um tempo de estudo da palavra, um tempo de oração, tempo de comunhão, e nós esperamos que os irmãos e irmãs estejam bem. Não se esqueçam de compartilhar, que a mensagem do nosso Deus possa alcançar outros corações, outras famílias, é sempre importante. Nesta noite nós vamos ler um salmo bastante conhecido, e é um salmo que tem uma expressão, e a partir dessa expressão, tema da nossa mensagem, o óleo sobre a cabeça de Arão. Vamos orar, dando início então à nossa Noite da Esperança. Pai Santo, amado, adoramos o Teu nome, agradecemos a Deus e reconhecemos a manifestação do Teu poder, das Tuas bênçãos, da Tua graça sobre as nossas vidas. Somos, ó Deus, imensamente gratos pela Tua presença, o Teu amor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Agradecemos também a oportunidade de estarmos agora, ó Deus, reunidos como irmãos e irmãs, família de Deus, ainda que de maneira virtual, ó Deus, mas o nosso pensamento, o nosso coração, as nossas orações, a meditação da palavra, nós nos unimos desta forma diante de Ti, reconhecendo que Tu és o nosso Deus e também adorando o Teu nome. Sê conosco, ó Deus, que a Tua palavra, mais uma vez ministrada ao nosso coração, possa transformar o nosso ser, possa nos fortalecer, nos abençoar, para que a cada dia nós possamos viver mais e mais compromissados, ó Deus, com o Teu reino, com a Tua igreja. Nós oramos em Cristo Jesus. Amém e amém. Salmo, então, 133, é um salmo pequeno, mas tem aí o aspecto de ser uma oração, um cântico que contém a sabedoria divina, e nós vamos aprender um pouquinho deste salmo nesta noite. Diz assim a palavra: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém. Este é um dos salmos que nós mais lemos, e lemos principalmente quando nos reunimos em culto e celebração. Gostamos de ler porque ele fala da união, e não só da união, mas o como essa união é agradável. Eu vejo que às vezes nós temos uma perspectiva equivocada deste salmo, porque quando nós lemos na expectativa, ou na perspectiva de que a comunhão já é algo pleno, completo nas nossas vidas, e isso não é a verdade. Na verdade, a comunhão deve ser um caminho que nós devemos percorrer, nós devemos crescer, nós devemos cultivar, nós devemos cuidar da comunhão. Não é algo que já está estabelecido a partir do momento que eu sou acolhido na igreja de Cristo Jesus, que eu me converto a Cristo, e eu participo e começo a participar das atividades da igreja. Essa comunhão se torna automaticamente uma comunhão plena, perfeita. Não. É algo que eu preciso cuidar, é algo que eu preciso preservar. Mas nem sempre nós temos essa perspectiva, nós temos essa compreensão de que a comunhão é algo importante, necessário, fundamental, e Deus espera de nós enquanto povo de Deus. Então eu gostaria de fazer uma pergunta, qual o valor da comunhão na vida cristã e na nossa vida, na nossa relação com Deus e na nossa relação com o povo de Deus? Dado estatístico das últimas pesquisas do IBGE,
cresce o número de desigrejados. O IBGE cunhou essa nomenclatura, essa sigla, para dizer daquelas pessoas que se confessam ser crentes em Cristo Jesus, cristãos evangélicos, cristãos católicos, mas não têm nenhuma relação, não frequentam e não fazem parte de uma igreja local, da comunhão da igreja, se entende aí, membro do corpo de Cristo, mas não tem, e não tem essa convivência. E a gente vem percebendo que, aos anos, a grande dificuldade das pessoas viverem esta unidade, esta comunhão. As pessoas querem ter um relacionamento com Deus, querem ter a comunhão com Deus, querem estar próximos de Deus, mas não querem o envolvimento com os filhos de Deus, com a família de Deus, né? E aqui, nesse texto, ainda que ele seja um texto pequeno, nós vamos perceber aí, de maneira figurada, isso faz parte da poesia hebraica e faz parte também da linguagem mundial e histórica, o uso de alegorias, o uso de parábolas. Jesus usou muitas parábolas, a Bíblia tem muitas parábolas. A linguagem figurada é muito utilizada no contexto bíblico e nós usamos também no nosso dia a dia. E para nós compreendermos o quanto a comunhão é agradável, o quanto essa unidade que o salmista está dizendo é agradável, nós precisamos perceber e conhecer os significados da linguagem e da expressão, da comparação que o salmista faz nesse texto. Porque a primeira expressão que nós temos, ele vai dizer assim: ó como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como, ele está fazendo uma comparação, o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce sobre a gola e suas vestes. Ou seja, é um banho de óleo, né? E literalmente um banho de óleo não deve ser agradável, né? Já pensou o óleo, aquele óleo, e é grudento, aquela meleca descendo na barba, tudo na roupa. Imagina você tomando esse banho de óleo. Só que nós precisamos imaginar, a comunhão é agradável como um banho de óleo. É estranho essa comparação. É que nós precisamos, então, saber qual é o significado desse banho, desse óleo que desce para a cabeça, a barba, sobre as vestes de Arão. Na verdade, o salmista faz referência a uma cerimônia, ao rito, o rito da unção sacerdotal. Arão é o primeiro sacerdote de Israel. É o sacerdote escolhido juntamente com Moisés para libertar o povo do Egito e conduzir este povo à terra que o Senhor havia prometido e depois entregou a Israel. O sacerdote na religião judaica, o sacerdote no Antigo Testamento, ele tem um papel importantíssimo na relação do povo com Deus, porque era através do sacerdote que as pessoas ofereciam sacrifício e este sacerdote, então, ouvia o povo, recebia as ofertas, os dízimos e recebia tudo aquilo que o povo queria oferecer a Deus, inclusive as orações e petições também eram. Ou seja, o sacerdócio é mediador, ele media, ele faz a ligação entre o povo e Deus, nós e Deus. Por isso que no Novo Testamento Jesus Cristo é considerado o sumo sacerdote. E aí nós nos tornamos uma nação de sacerdotes, e aí nós não precisamos mais de nenhum sacerdote para nós chegarmos até Deus. Então, olha só, o salmista está dizendo que o sacerdote, então, quando ele recebe este chamado, ele é escolhido e ele vai à presença de Deus e tem uma cerimônia em que o óleo é derramado sobre a cabeça dele, e esse óleo, um óleo perfumado, significa a unção de Deus, a bênção de Deus, a presença de Deus sobre o sacerdote. Agora nós compreendemos.
esse óleo derramado, a união da igreja, a comunhão da igreja, a unidade da igreja é agradável como a presença de Deus. Olha que coisa importante, olha que ensino importante este salmo, esse cântico traz para nós. A união do povo de Deus, a comunhão do povo de Deus é agradável como a presença do próprio Deus. Será que é isso que está acontecendo? Será que nós temos essa compreensão da comunhão da igreja? Será que nós temos essa compreensão da convivência com os irmãos da igreja? Mas vamos a outra figura de linguagem, a outro exemplo que o salmista traz. O salmista fala da unção do óleo sobre a cabeça de Arão, a unidade da igreja comparável a isso, mas ele vai trazer uma outra comparação, que é o verso 3, que ele vai dizer assim: é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, até aí, e depois ali ordena o Senhor a sua bênção e vida para sempre. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes. O salmista está fazendo referência a alguma coisa que é muito importante. Esse monte do Hermon, ele tem aproximadamente 2.800 a 3.000 metros de altitude. E a gente sabe que a essa altitude, os montes, dependendo da região, ele pode congelar o seu pico, criar então uma camada de gelo, né? E este gelo, num determinado tempo, num determinado período do ano, este gelo ele pode sofrer com o calor, ele pode haver o degelo e ele pode gerar também o orvalho, ele pode gerar também a neblina, ou seja, orvalho, neblina, água, o que significa? Bênção da vida. A água é bênção, a água é fertilidade, a água é vida, a água é frutificação. Se a gente olha aquela terra, nós estamos entrando agora num período de seca no nosso país, que esse período agora, junho, julho, nós sabemos que é um período que vem o inverno e vem com o inverno vem a seca. Aí, de repente, no final do inverno lá, agosto, setembro, às vezes chega até outubro, a gente vê assim, a gente olha para o campo, a gente vê aquela secura, né? Seca tudo, os pastos secam, tudo aquilo que é verde. Algumas árvores que têm a raiz mais forte, elas conseguem resistir, mas fica tudo muito seco. E nós temos uma região árida no nosso país que pode nos trazer o exemplo, como o Nordeste. Há regiões no Nordeste que ficam meses, às vezes anos, sem chuva, aquilo fica seco, morre tudo, sem vida, animais, plantas, tudo, né? Dá essa impressão de morte, de deserto, de antivida. As primeiras gotas, as primeiras chuvas, aquela terra que parecia sem vida e morta, começa a brotar, começa a aparecer as primeiras mudas, começa a brotar as primeiras sementes, e é este o sentido, é este o significado do salmista quando ele diz assim: a unidade da igreja é agradável, é bom e agradável viverem unidos os irmãos, porque ali é lugar de vida. A comunhão do povo de Deus é lugar de vida. A comunhão do povo de Deus é lugar da presença de Deus. E nós precisamos aprender a cultivar isso. Então, nós precisamos compreender que a comunhão não é algo que eu escolho participar ou não, faz parte, sim, em Cristo Jesus. O milagre de Cristo, da morte e ressurreição de Cristo, é nos tornar, é fazer de cada um de nós filhos e filhas de Deus. Deus quer que nós nos tornemos família de Deus e Deus quer ver essa família vivendo a comunhão. E ali, na vivência da comunhão familiar, na vivência da comunhão, nós recebemos a bênção da presença de Deus e nós recebemos e somos fortalecidos pela bênção da vida de Deus. Deus nos abençoa e nos fortalece
Tem um cântico, inclusive, que acho muito lindo, que é o cheiro das águas, ou seja, as primeiras gotas, ainda que gotas muito pequenas, invisíveis aos olhos, ela gera vida. E a comunhão é boa, como a vida que Deus nos dá, a vida eterna que o Senhor nos concede, a comunhão de Cristo Jesus tem o poder de vida. A gente sabe, a gente conhece. A nossa sociedade, as pessoas que vivem em depressão ou vivem isoladas, essas pessoas morrem espiritualmente, morrem emocionalmente e, em muitos casos, os casos mais graves, morrem fisicamente, porque ficam isoladas, solitárias e acabam sofrendo por demais. Então, Deus quer que nós celebremos a comunhão, porque a comunhão é lugar da presença de Deus. Há um texto antigo que nós conhecemos, onde 2 ou 3 estiverem, ali eu estarei junto. O Senhor está conosco na comunhão, e Ele sabe que a comunhão tem um poder de vida, de restauração, de renovo, de refrigério. Somos todos criaturas de Deus, criados à imagem e semelhança do Senhor. E nos tornamos filhos por meio de Cristo Jesus. E Deus quer que nós celebremos a comunhão, que nós percebamos que a comunhão é importante, é fundamental, é necessária, porque ali eu sou renovado, ali eu sou restaurado, ali eu sou abençoado, ali eu tenho alegria, ali eu tenho celebração da vida, celebração da bênção, celebração da comunhão com Deus. É lugar especial. O que significa comunhão para nós? Será que nós temos essa compreensão? Será que entendemos que a comunhão é especial, Deus está presente, a comunhão dos irmãos e a presença de Deus? Será que entendemos que a comunhão é como água que gera vida, que restaura a vida, que refrigera, que renova? Vivamos e valorizemos a comunhão como bênção de Deus, porque o último verso, ou a última frase do salmista, ele diz assim: ali, na comunhão, ali naquela convivência, ali naquele espaço, ali naquele momento, ali o Senhor ordena a sua bênção para a vida, a sua bênção sobre nós. Ali o Senhor ordena a sua bênção. A comunhão, a vida da igreja. Nós nem falamos das dificuldades que nós temos de viver em comunhão, mas às vezes a gente foca mais na dificuldade. A gente foca mais na dificuldade de viver com um tal irmão ou com aquele irmão. Às vezes a gente foca mais nas lutas de viver em comunhão do que nas bênçãos da comunhão. E este salmo celebra as bênçãos da comunhão, porque ali é lugar da presença de Deus, ali é lugar de renovo, e ali constantemente o Senhor ordena a sua bênção sobre nós. Amém e amém. Nós vamos ter um tempo de oração e depois encerraremos a nossa noite da esperança. E agora então você pode se lembrar daqueles pedidos que você quer colocar diante de Deus. Você pode se lembrar também daquelas pessoas que às vezes pedem para que você esteja orando. Essa é uma característica do povo de Deus, o povo evangélico. Sempre alguém está pedindo: você vai para a igreja? Você vai? Então ore por mim, lembre de mim. E nós realmente devemos lembrar, e devemos orar, e devemos interceder pelas pessoas. Então vamos fazer isso agora. Pai Santo, amado, querido, obrigado por esse tempo na Tua presença. Obrigado pela vida, misericórdia, graça que se renova sobre nós. Obrigado pela Tua palavra ministrada ao nosso coração. Que aprendamos, ó Deus, a ver a comunhão como um lugar especial, como um tempo agradável, como um tempo
importante no crescimento, no nosso crescimento como filhos e filhas, no nosso desenvolvimento, fortalecimento da nossa fé. A comunhão não é uma opção, a comunhão é necessária. Assim como nós precisamos uns dos outros, nós precisamos também dessa comunhão do corpo de Cristo. Que percebamos e possamos tomar posse dessa bênção de que a comunhão é especial porque o Senhor está presente conosco, porque o Senhor está conosco recebendo a celebração, a nossa adoração, o nosso louvor, mas o Senhor se faz presente também em espírito e em verdade. E compreendamos, ó Deus, que a comunhão é lugar de vida, de renovo, de restauração, de refrigério, assim como o Salmo 23, o Senhor, como nosso pastor, nos leva sempre às águas de descanso, às águas de refrigério, e a comunhão é esse lugar especial. Que não sejamos, ó Deus, conduzidos por um evangelho que tem se fortalecido nos dias de hoje, onde as pessoas querem te adorar, reconhecem que são teus filhos, que querem ter uma comunhão contigo, mas não querem ter comunhão com a sua família, com o seu povo, com a sua igreja. Ter comunhão contigo é ter comunhão com a igreja. Dizer que pertencemos à tua igreja, pertencemos ao teu povo. Se chamamos o Senhor de Pai, precisamos compreender que o Senhor não é só o meu Pai, mas é o nosso Pai. Que o Senhor é filho de outros, o Senhor é pai de outros filhos, que o Senhor tem filhos em outros lugares. Nós precisamos compreender isso, que viver e crer que somos filhos é viver e crer que nós vivemos em família. E isso é algo importante e fundamental. Nós somos corpo de Cristo. Não somos indivíduos isolados, mas somos corpo, somos família. E este lugar é um lugar de bênção. É um lugar que o Senhor quer realmente nos abençoar. E nós precisamos desfrutar disso. Abençoe, ó Deus, aqueles irmãos e irmãs e a todos nós que colocamos diante de Ti as nossas petições, as nossas preocupações, ó Deus, as nossas lutas. Olha para cada um de nós, ministra sobre as nossas vidas. Ó Pai, se presente, nos fortaleça. Ó Deus, nos dê discernimento, nos dê clareza para seguirmos sempre a Tua vontade, ó Deus. Abençoe aqueles que nós também colocamos diante de Ti, que são os nossos amigos, às vezes vizinhos, conhecidos, intercedemos, que têm também enfrentado lutas e adversidades neste mundo. Abençoe, ó Pai. Ouça o nosso clamor. Nós oramos em Cristo Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Um bom findar de semana para todos e que nós possamos nos encontrar para vivermos essa comunhão plena em Cristo Jesus. Amém. É teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só Tu és grande. Exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, Tu és verdadeiro Senhor. É Teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só Tu
tu és grande, exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro.